Vamos abrir então a palavra do Senhor, que está lá no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 28. Amém? Amém. Nós vamos começar a ler no versículo 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Glória a Deus. Senhor, mais uma vez te agradecemos pela leitura da tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor quer falar conosco de forma graciosa, Senhor, nos dando, Senhor Jesus, a esperança que há em Cristo Jesus, para que possamos, sim, cumprir as ordens do Senhor. Deus, muito obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada por esse culto. Obrigada, Deus, por cada um quanto o Senhor nos trouxe. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero começar agradecendo ao Senhor Jesus, né? Porque estamos próximos da consumação dos séculos, como Ele deixou aqui, né? Escrito. E é tão maravilhoso a gente ver que essa palavra do Senhor se cumpriu, tem se cumprido até aqui, e Ele verdadeiramente estará conosco até o último dia, nos ajudando, nos dando, né, da sua graça, do seu favor, do seu amor, da sua cura, da sua libertação, de tudo aquilo que nós necessitamos para uma vida, né, de paz, uma vida que glorifique o nome de Deus. Então eu agradeço a Deus, né, porque fazemos parte de uma geração que verá a volta de Jesus, que testemunhará, né, com a nossa própria vida. Eu creio, porque estamos nos preparando, né, para essa viagem. E essa viagem, né, deixará o testemunho de Jesus através da igreja, né, do seu poder. Como a palavra aqui diz, né, eles foram para a Galileia, para o lugar que Jesus designou, o monte que Jesus designou. Mas uns não acreditavam, mesmo o adorando. Olha que palavra interessante, né? Para a gente estar meditando. Hoje em dia está diferente. O Senhor tem chamado muitos para a sua casa, para a sua igreja. E muitos o adoram. Mas muitos não acreditam nele. Muitos não acreditam que o poder de Jesus está liberado dentro da sua casa, dentro do seu corpo, dentro da sua igreja. Né? Nos lembrando até do que o pastor Elias, né, falou, pregou no sábado, né? Nós fazemos parte deste cuidado de Deus, né? Estamos inseridos nesse útero, né, sendo guardados e cuidados de Deus. E Ele nos dando, né, da força que nós precisamos, do alimento, continuamos, né, na sua grandeza, no seu favor
fazendo as obras que ele mandou. E o que me chama muito a atenção nessa passagem, né, toda a passagem é maravilhosa, e ele fala, né, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Será que antes de Jesus, né, nascer como verbo encarnado, ele já não tinha essa autoridade? Ele não tinha essa autoridade quando ele estava no céu lá, junto com Deus, na criação, desde a fundação do mundo? Por que depois que ele ressuscitou, é que ele veio falar conosco sobre, né? Foi-me dado no céu e na terra toda a autoridade. É interessante, né, nós pensarmos sobre isso. Jesus, quando na cruz, ele disse, está consumado. O que ele disse ali, né, de uma forma, porque nada que Jesus faz é uma via de mão única. Nada que ele faz tem um significado único. Nenhuma palavra que nós lemos na sua Bíblia inteirinha, nas Escrituras, tem um significado único. Então nós podemos, né, ir buscar lá no está consumado o que ele quis dizer aqui quando ele fala, né, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quando ele diz está consumado todas as profecias a seu respeito, dos profetas, né, dos reis, do próprio Deus, através dos seus servos, trouxe para nós aquele que estaria, né, cumprindo todo o seu propósito. Todo o propósito da palavra de Deus, a qual saiu através dos profetas, através, né, dos homens de Deus, durante séculos antes dele nascer, séculos e milhares, né, de anos antes dele nascer, essas profecias foram ditas a respeito dele. E todas elas ele cumpriu. Todos os propósitos da sua vida foi cumprido. O que nós podemos entender disso? O primeiro propósito da vida de Jesus, nos apresentar o Pai, nos apresentar o reino de Deus, nos apresentar aquele que é o gerador, o criador, o idealizador da vida. E nós podemos olhar para Deus, conhecer a Deus, porque Ele quer que nós o conheçamos. Ele quer que nós venhamos descobrir e desfrutar das suas virtudes, dos seus atributos, da sua vida, porque Deus é vida pura, é energia pura, é calor puro, é puro. Nós é que precisamos ligar o nosso filtro para receber essa pureza. Precisamos ligar os nossos filtros, né, para tirar essas máscaras que vêm acompanhando de religiosidade, a palavra de Deus, para conhecermos a Deus e desfrutarmos das benesses de Deus. A maior benesse de Deus é desfrutar da paz que há na sua presença. É a presença de Deus que nos dá forças,
que alimenta o nosso ser, alimenta os nossos ossos, alimenta a nossa esperança, alimenta a nossa vida, que tira de nós, né, todas as amarras. E assim nós podemos, né, ver o Senhor Jesus cumprindo a sua palavra. Então ele com certeza ele cumpriu este propósito de nos resgatar, de pagar o preço por nós. Ele pagou o preço. Quando ele disse, está consumado, ele livrou de sobre as nossas vidas a cédula da morte, a cédula da dor, a cédula da enfermidade. Ele tirou de sobre nós o peso que nós não poderíamos pagar, o peso de vida. Todos estávamos condenados. E é interessante, né? Alguma vez você já se perguntou por que quando Jesus morreu, muitos mortos saíram dos seus túmulos? Já se perguntou por quê? Como que é isso? Se fala que ele é o primeiro a ressuscitar, como é que aqueles que, quando ele morreu, saíram dos seus túmulos? Estranho isso, né? Eu sempre fiz essa pergunta para mim, tentando, né, buscar uma resposta, encontrar um sentido. Mas se esses daí ressuscitaram, então ele não é o primeiro a ressuscitar. Mas eles não estavam ressuscitando para a eternidade. Satanás ceifou aquelas vidas sem autorização. Satanás tinha o domínio sobre toda a humanidade e levava cada um cativo como e quando ele queria. E não tinha quem pudesse reclamar isso. Por isso, os túmulos devolveram aqueles mortos. Não era o tempo deles. E Jesus fez isso quando ele disse, está consumado. Está consumado, ele devolveu a vida. E nós podemos, né, ter a vida hoje em Cristo Jesus. Nós podemos ser restaurados da vida em Cristo Jesus. Porque muitas vezes nós nos esquecemos do que é a vida. Nos colocamos em situação de morte diante de Deus por conta das escolhas que fazemos muitas vezes. E o Senhor, ele vem e quita, né? Ele carimba, pago naquela dívida, para que nós possamos voltar a desfrutar da vida. O Senhor, quando disse, está consumado, ele é como se ele tivesse executado uma sentença, porque também isso queria dizer consumado. Aliás, até hoje quer dizer, né? Quando um oficial de justiça, né? Quando uma polícia sai para a captura de algum bandido, alguma coisa assim, ele exerceu, né? Ele cumpriu aquilo que foi mandado ele fazer. Então, nós podemos entender que está consumado, ele prendeu aquele bandido, né? Ele exerceu a sua autoridade pela qual ele saiu. E Jesus fez isso na cruz. Ele cumpriu a sentença de morte de cada um de nós.
quando ele diz: está consumado. O Senhor Jesus também, quando disse está consumado, ele deu um brado de vitória, porque consumado também significa vitória. Quando nós terminamos com sucesso, com êxito, aquilo que nós começamos a fazer, seja no âmbito profissional, seja familiar, no estudo, né, nos jogos, seja em que área for da nossa vida, e nós conquistamos a vitória, e certamente não foi com pouco esforço, nós podemos declarar: está consumado. E Jesus declarou: eu fui vitorioso. Eu venci a morte e eu venci sobre o mal. Está consumado. Se olharmos para trás, né, desde Eva, desde quando o Senhor Deus, né, deu aquela sentença para Eva e a serpente, né, a serpente ficará ao calcanhar da semente da mulher, né? E a semente da mulher pisará a cabeça da cobra. Ele diz aqui: está consumado. Está consumado. Nós precisamos, né, acreditar nisso. Acreditar que nós estamos vendo a consumação dos tempos hoje. Nós estamos vendo a palavra de Deus se cumprir diante dos nossos olhos. A autoridade que Jesus recebeu aqui, quando ele ascendeu ao céu, quando ele ressuscitou, essa autoridade não era a autoridade do Criador, mas a autoridade do mediador. Esse mediador que nos dá a condição de ser formados corpo da igreja. Esse mediador que, pela sua obra perfeita e santa, pôde reunir este corpo da igreja, reunir aqueles que o amam, que o adoram, que o recebem como Espírito e verdade. É maravilhoso quando nós podemos, como igreja, adorar o Senhor, porque Ele recebeu a autoridade de nos redimir para Ele, de nos comprar para Ele, de nos aceitar, abraçar, de cuidar de nós, trocar as nossas vestes, mudar a nossa condição de vida, mudar os nossos pensamentos, a nossa forma de olhar, de enxergar o mundo, enxergar as pessoas, enxergar as obras de Deus. Nós somos muito pequenos. Se nós observássemos as ordens que ele deixou, né? Porque ele diz aqui lá no versículo 20, olha, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Tem gente que acha realmente que a Bíblia é um livro de conselhos. E não é um livro só de conselhos. Lógico que nós temos bons conselhos. Lógico que sim. Mas é um livro de ordenança. É um livro de ordem. Quando o Senhor Jesus dá a sua instrução, e aqui nesse caso ele fala, ide. Né? Nós devemos ir e fazer aquilo que Ele ordena. Se a palavra fala conosco, aquilo que nós precisamos para a nossa vida, eu devo obedecer, eu devo acreditar a ponto de obedecer a palavra de Deus. Porque nós não temos mais um acusador, nós não temos mais Satanás como acusador, como diz o pastor. Agora nós temos a palavra de Deus que nos julga,
que nos mostra o caminho, aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós devemos viver, que verdadeiramente agrada a Deus, que agrada ao Senhor Criador. Ele vem nos buscar e só tem uma coisa que vai nos fazer subir com Ele. A arma é a fé. Não. Não é a fé, não. Porque fé todo mundo tem. Mas é o obedecer. Porque eu só obedeço se eu amo. Eu só obedeço a palavra de Deus se eu reconheço o que Jesus fez por mim e tenho amor pela vida dele. O Senhor sabe da onde Ele tirou cada um de nós quando nos chamou para a sua graça. Ele sabe qual eram os nossos pensamentos, qual eram os nossos desejos, qual era a nossa força. Que força que nós tínhamos de vir para Deus, de buscar a Deus, de buscar a Jesus? Nenhuma. Não tínhamos condições de fazer isso, mas Ele foi lá e nos buscou. Ele foi lá e nos trouxe para Ele, nos trouxe para a sua graça. E é muito importante nós nos lembrarmos, né, que Ele deixou ordenado uma missão para cada um de nós. Sabe, hoje a gente vê muitos cristãos deixando, né, a igreja, deixando as obras de Deus, deixando para depois o tempo de orar, o tempo de estar com Deus, o tempo de se dedicar a Deus. Nós temos visto muito isso. Cada um, né, pensando que amanhã eu faço, hoje eu estou ocupado. Amanhã eu vou ter tempo para isso, para falar de Deus, para levar a mensagem de Deus. Hoje eu tenho muitas tarefas. E enquanto isso, nós vamos andando em desobediência. E isso eu não falo de uma forma para especificar um ou outro, não. Nós precisamos entender que tanto para o homem como para a mulher, cada um tem a sua responsabilidade de levar a mensagem. Cada um tem o seu tempo, o seu momento de levar a mensagem de Cristo. E para a mulher, que muitas vezes acha que é difícil para ela, e eu digo que não, porque a mulher tem em volta de si muitas pessoas com as quais ela pode compartilhar a mensagem de Jesus, o amor de Jesus. Começa pelos seus filhos em casa, que estão com ela todos os dias. Ensinar os seus filhos a viver, a obedecer a palavra de Deus. É uma tarefa árdua. Não pensa que não. As crianças hoje parece que nasceram adultas. Educar uma criança no caminho que ela deve andar é uma tarefa árdua. E por isso a importância da mulher, porque ela tem mais oportunidade de estar próximo de seus filhos durante
o dia, durante a vida, durante o crescimento, acompanhando o crescimento das crianças dia após dia. Então a mulher, ela começa, né, com os filhos, o testemunho de vida. A mulher começa com o seu esposo quando chega em casa ou quando sai para o trabalho. A mulher tem a oportunidade de estar, né, falando do amor de Jesus com o vizinho, com a vizinha, com as crianças amigas dos seus filhos. Tem a oportunidade de estar no médico e falar, de estar no supermercado, numa fila de banco, em qualquer lugar. E tem a oportunidade de mostrar a palavra de Jesus através da sua vida. O zelo, o cuidado, a forma com que a mulher trata a palavra de Deus e ela vive a palavra de Deus, é um testemunho mais do que perfeito para qualquer pessoa que está ao seu redor. Mas a mulher que, da maneira como Jesus fala aqui, olha, ensina-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eu creio que é muito interessante, né, nós levarmos a palavra. Um Deus te abençoe, um vai com Deus, né? Dorme com Deus. Isso é muito fácil para nós. Mas algo que me chama muita atenção aqui, né? Que ele fala, ensina-os a guardar. Como é gratificante o Senhor deixar essa responsabilidade sobre cada um de nós. Nós temos visto, como eu disse, muitos cristãos deixando as igrejas, deixando o caminho, né, se tornando desigrejados, porque acreditam que realmente a responsabilidade é da igreja, é só do pastor, é só do bispo, só daqueles que estão na frente do trabalho, de cuidar para que a palavra de Deus seja pregada. Mas o Senhor, Ele deixa essa responsabilidade para cada um de nós individualmente. Ele diz, eu estarei com vocês até a consumação do século. Nós estamos vendo o século sendo consumado. Nós possamos, né, refletir a glória de Deus. Possamos refletir o amor de Deus. Enquanto ainda há tempo. Enquanto ainda temos essa oportunidade. Porque esse mandamento é que nos trará verdadeiramente o galardão que nós esperamos no céu. Nós esperamos chegar no céu, né, e ter um lugar especial para nós lá. Mas sabemos que muitos vão chegar lá, né, quase que irreconhecível. Porque o fogo nos olhos do Senhor Jesus irá refinar as obras de cada um. E ele fala na palavra dele, né? Uns vão queimar como palha, outros vão queimar como madeira, outros vão queimar como feno. E assim vai. Eu sempre ouvi dizer assim, não importa, importa é que eu vou entrar. Importa é entrar. Tudo bem, eu até acredito que sim, o que importa realmente é entrar na eternidade, né? Mas nós podemos ser melhores. Nós temos a oportunidade diariamente de fazer diferença na vida de alguém.
Né? Talvez a gente não esteja se importando muito com a nossa própria condição, com a nossa própria vida. Como é que eu vou chegar lá? Tudo bem, eu não falo que a gente tem que, né, fazer a obra de Deus almejando o galardão. Só por isso. Mas nós precisamos entender a necessidade do outro ir também. A necessidade daquele que ainda não conhece aquele que pode ser, né, o seu Salvador, aquele que transforma a vida. Às vezes nós olhamos para uma pessoa e achamos que o caso dela é perdido, já não vira nada. Mas não somos nós que devemos pensar dessa maneira. Nós devemos sim obedecer ao Senhor, falar do amor de Deus, o amor que verdadeiramente vale a pena, o amor que verdadeiramente nos tira da condição de cegueira, da condição de morte para a vida. E eu glorifico a Deus por isso, glorifico ao Senhor, porque Ele, o Senhor, está conosco. Eu creio. Eu creio? Eu creio que Ele está conosco, que Ele está comigo. Mesmo quando eu não estou vendo, mesmo quando eu não estou sentindo, mesmo quando eu não estou entendendo, mesmo quando eu não estou percebendo, quando eu não estou sensível, quando eu estou triste, apavorado, com medo, doente, enfermo, Ele está comigo. Porque se Ele não estivesse comigo, não teria sentido eu buscar a Sua palavra. Então eu posso crer que no seu sentido original significa obedecer. Amém? Que possamos sair daqui hoje, né, com o nosso coração fervendo, desejoso de falar desse amor de Jesus para todo mundo que a gente encontrar pela frente, né? Seja na farmácia, no mercado, no mercadinho, na padaria, na esquina, no portão de casa, no elevador, em qualquer lugar. Essa é a nossa função, essa é a nossa missão. Ele nos deu essa missão e falou que estaria junto conosco para fazer isso. Então não estamos sozinhos. Às vezes pensamos que estando sozinho a gente fica envergonhado, fica acanhado. Não pense que está sozinho, Ele está do seu lado. É Ele que vai colocar as palavras que Ele quer que você diga na sua boca. Na hora que você falar, Senhor, usa-me a mim. Eis-me aqui. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Né? Que possamos meditar, né, nas ordenanças do Senhor para a nossa vida. Meditar de que tudo que nós vivemos hoje em Cristo não é vão. Cada dia que passa, perdoe estender um minuto, mas cada dia que passa nós temos visto, né, o quanto estão querendo confundir a cabeça, a mente do ser humano, cada dia com uma história diferente, com uma visão, com uma loucura diferente. Né? Agora, realmente estão querendo fazer o homem acreditar que vivemos uma matrix, que existe, né, um vidro assim, olha, e tudo está como uma bolha, cada um de nós totalmente manipulados. É impressionante como desejam realmente fazer acreditar que somos lixo, resto humano. Quando
entra essa confusão de quem somos nós na nossa mente, no nosso coração, nós deixamos de honrar a Deus, honrar o Criador, honrar aquele que nos trouxe para a sua graça, para a sua eternidade. Então, meditar, né, neste amor de Deus como algo que realmente excede o valor de todas as joias que nós podemos ver, conhecer, saber que existe, mas não temos acesso. Porque esse é Deus. Amém? Glória a Deus. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, te agradecemos, Senhor, pela tua presença, agradecemos, ó Deus, porque o Senhor, Deus, tem amor pelas nossas vidas e nos quer, Senhor Jesus, ó Pai, cada dia melhor, cada dia, Senhor, mais brilhante, mais iluminado, mais luminoso diante deste mundo tenebroso. Então, Senhor, obrigado, porque muitas vezes o Senhor tem nos polido, nos lavado, tirado de nós, Senhor Jesus, todos os males, ó Deus, que nos afetam e nos separam do Senhor. Ó Deus, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade que é única. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós cremos que o Senhor nos trará aqui de volta no sábado, no domingo e na semana que vem e o ano que vem também. Até que o Senhor Jesus venha, assim, consumar os séculos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo estejam perpetuamente em nosso meio. Nós dizemos amém. Glória a Deus.